Graça e paz, irmãos. Primeiro eu quero saudar ao PH, não posso deixar de fazê-lo, como presidente da Federação de Homens do Presbitério Metropolitano Oeste. O PH com 1 ano já tem representação na Federação de Homens. Nosso irmão Tiago, nosso vice-presidente, meu vice-presidente querido. Então, assim, 1 ano de organizado, menos de 1 ano. Foi o congresso, mas o Tiago já está tarimbado em outras frentes e está contribuindo com a Federação de Homens. Então, louvado seja Deus por esta UPH. Eu conheci naquele congresso que foi eleito presidente o Eduardo, que é o presidente dessa UPH, e nós gerou ali uma amizade. Daí nós temos nutrido essa amizade ao longo desse tempo. Então, Eduardo, Deus te abençoe na presidência da UPH local, sustente o seu ministério como presbítero e toda a sua executiva. Agradeço por ter lembrado de mim, me convidado para trazer essa mensagem de Deus para a igreja. Eu fiquei surpreso, estava no culto, era um culto de doutrina na igreja nesse dia, e o telefone tocou. Eu não costumo tocar, o telefone geralmente fica no vibra-alerta, e eu, por curiosidade, eu achei que fosse uma emergência, e era. Aí eu aceitei, e então estamos aqui para a glória do Senhor, vamos tentar trazer o recado do Senhor ao coração da igreja. Agradeço ao nosso pastor Marcos Antônio por estar cedendo o púlpito, né? É uma responsabilidade ceder para um presbítero trazer a mensagem. Eu prometo tentar ser o mais claro possível e dependo exclusivamente do Espírito Santo de Deus na condução do que nós vamos trazer aqui. Eu quero dizer que o trabalho de UPH não é um trabalho fácil, como não é um trabalho fácil da SAF. Aqui nós temos SAF e UPH, não temos o PH, UPA ainda, e nem o CP, né? É um trabalho difícil. Trabalhar em sociedade é difícil. Tem que ter desprendimento. E uma das coisas que tem faltado para o trabalho acontecer é justamente o que nós lemos há pouco, que o nosso irmão leu. Onde está o teu coração, aí está o seu tesouro. Muitos têm se eximido de fazer a obra do Senhor, de deixar a mulher, deixar o esposo, deixar os filhos, deixar o trabalho para fazer a obra do Senhor. E é um chamado. Todos os homens e mulheres de Deus que atenderam o chamado do Senhor tiveram grandes resultados. E nenhum dos que foram chamados eram à toa. Estavam ali na praia, curtindo. Os que estavam na praia estavam pescando. Os apóstolos. Depois vieram discípulos, depois vieram apóstolos. Então, nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus fora chamada para servir ao Senhor, estando sentado na varanda de sua casa, sem fazer nada. Todos tinham trabalho. Então, o seu trabalho não deve ser motivo para você não fazer a obra do Senhor. Que Deus possa te abençoar, irmão, e desprender você de tudo que atrapalha na condução do trabalho do Senhor. Nós vamos ler para a reflexão dessa noite, no livro de 2 Reis, capítulo 5, eu vou ler no capítulo 5 até o 19. É uma história conhecida, eu imagino que, se não todos, a maioria deve conhecer essa história. E se você ainda não conhece, eu quero lhe encorajar a ler não só esse livro, capítulo 5, mas o primeiro e todo o livro de Reis, de 2 Reis. Na verdade, eu queria te encorajar a ler a Bíblia. Há muitas histórias que nos levam a diversas reflexões e edificação das nossas vidas. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. O texto que a Sociedade Bíblica do Brasil dá para essa passagem é: Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora:
Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele, porém, partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. E levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que o cure de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixai vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga da terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar-se na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu disse: vai em paz. Oremos. Ó Deus, nós te louvamos por estar na tua casa. Te louvamos, ó Deus, porque servimos a um Deus vivo, todo-poderoso, que criou todas as coisas e que, não obstante ser tão grande e tremendo, preocupou-se com nós, tão pequeninos e pecadores, e enviou o seu Filho para morrer por nós. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Agora, Deus, rogamos que tu possas falar aos nossos corações através da tua palavra. Que eu seja, Deus, aqui somente um instrumento teu para transmitir a tua mensagem à tua igreja. Nós te oramos, agradecidos já no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu preciso beber uma água. Eu vi que tinha esse copo aqui, e um copo bonito, tá? Na igreja lá do Parque Paulista não tem um copo assim, não.
Vou falar com o conselho para comprar um copo desse. Eu vi, por um acaso, ontem, uma pessoa que instrui pregadores. Ele falou assim, ó, um dos erros que o mensageiro não deve cometer, aliás, falou 2 ou 3, é não dizer que está com medo. Mas eu estou com medo. Não tem como não tremer diante da palavra do Senhor. O texto que nós lemos vai nos dar algumas lições. Eu sei que alguns já conhecem. O texto vai falar de Naamã, um leproso. Primeiro o texto, o autor vem exaltando ele, um homem bom, guerreiro, grande. Por ele, inclusive ele fala por ele Deus, se nós observarmos aí, se manter a sua Bíblia aberta, você vai ver lá, olha, Senhor e Senhor, ele disse, por ele o Senhor, com letra maiúscula, dera vitória à Síria. Então o Senhor, ele fala o Senhor, no caso, com letra minúscula, o rei da Síria, e quando ele se dirige, se reconhece, quando ele se dirige a Deus, ele fala o Senhor, com letra maiúscula. Nós compreendemos isso, que existe aqui uma distinção, o Senhor, rei da Síria, e o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então, por ele, Deus havia dado vitória a ele, ao rei da Síria, inclusive sobre Israel. E ele vai exaltando as qualidades de Naamã, e no final de exaltar todas as qualidades, eu acho que ele rasgou cedo aqui com Naamã, ele fala, ele era porém ele era leproso. E esse porém, eu acho que é a primeira lição que nós vamos tirar nessa noite. Você talvez seja empresário, comerciante, excelente profissional no que você faz, professor, médico, engenheiro, você pode ser o melhor, mas existe um porém, e existe um porém nas nossas vidas. Eu quero dizer que a lepra aqui, eu quero chamá-la de pecado, porém nós somos pecadores. Porém você é pecador, porém eu sou pecador. Então eu posso ser o melhor presidente da federação, o Eduardo pode ser o melhor presidente da UPH aqui, ser o melhor profissional no trabalho dele, mas existe um porém. Na vida de Naamã existia e nas nossas vidas também existe esse porém. E você vai dizer, não tem, tem, todo mundo tem esse porém. E aí ele saiu, aí ele vai seguindo, ele fala, e saíram tropas da Síria e levou cativo uma menina. E o primeiro personagem aqui foi Naamã, homem valoroso, cheio de qualidades, porém leproso. E ele vai dizer que saíram tropas da Síria e levaram cativo uma menina de Israel para a Síria, que ela ficou a cargo serviço da mulher de Naamã. Essa jovem é a segunda personagem do texto. Ela podia falar assim, quero que ele morra, leproso, quero que a carne dele desfarele, porque ele me fez mal. Uma menina, o texto quando fala menina, é menina mesmo, provavelmente 14, 15 anos. Se tirada da sua parentela, da sua terra natal, e ser levada para ser escrava, ela podia falar tudo de ruim para Naamã, mas ela talvez não conhecia o profeta também, mas ela conhecia o poder de Deus. Ela queria, naquele momento, ser uma pessoa que iria testemunhar que existe um Deus vivo. E essa talvez seja a nossa segunda lição. Quando é que nós vamos manifestar isso? Lá na empresa que você trabalha, aquele patrão ruim, aquele chefe pior ainda, aquele vizinho que bota o funk lá nas alturas proibido e você fica, meu Deus do céu, quer botar o som teu mais alto ainda para competir. Talvez você teria razões e motivos de sobra para poder também fazer da mesma forma a coisa ruim. Mas essa menina nos dá a lição de que não é com o mal que se paga o mal. E ela quis pagar o mal com o bem. E ela foi dizer para a mulher de Naamã, tenha pena da senhora, seu marido é tão valoroso, porém ele é leproso. Mas olha, se ele estivesse lá em Israel,
Eu te pergunto, quantas vezes ao PH, a SAF, a mocidade, falou do amor de Deus lá fora? Porque aqui dentro é muito gostoso, facinho ser crente, né? É coisa maravilhosa, todo mundo é irmão, está todo mundo bem, mas lá no trabalho, lá na faculdade, lá na escola, lá na vizinhança, no vizinho da esquerda, da direita, o de frente, o de trás, aquele comerciante que põe a mão na balança para te roubar no peso. E aí? Você tem orado por ele, tem desejado que Deus alcance ele com bondade e misericórdia? Então essa menina vai nos dar essa lição, de que nós devemos pagar o mal com o bem. Anunciar, sobretudo, Cristo nas nossas vidas. Calvino vai dizer que nós devemos pregar o Evangelho em todo o tempo, mas de preferência, você só deve abrir a sua boca se for muito necessário. O que ele quer dizer é o seguinte, que você deve testemunhar o seu vizinho, o seu colega de trabalho, o seu parente que não é crente. Todo mundo tem. Às vezes a mãe não é, o pai não é, o irmão não é. Você tem que anunciar a salvação em Cristo Jesus com a tua vida, com o teu testemunho. As pessoas têm que te ver. Eu fiquei 19 anos afastado do Evangelho. E eu preciso hoje, eu fiquei 19 anos afastado, preciso hoje anunciar para aquelas pessoas que me conheceram nesses 19 anos que eu estava afastado do Evangelho, bebendo, fazendo tudo de ruim que podia ser feito, eu tenho que anunciar uma transformação, sem falar. Eles precisam olhar para mim e ver, opa, o Fábio está diferente, ele mudou. É preciso mudar. Então essa menina vai nos dar essa lição. Ela vai nos ensinar que, ainda que tudo possa ser contrário a ela, a você, como era para ela. Escravo, qual é o direito de escravo? Servir. Ainda que seja tudo o contrário, você tem que ser positivo. Anunciar coisas boas. E aí vamos seguindo. Nós estamos aqui no versículo 5. Naamã vai ao rei e fala assim, tem uma menina lá em casa que é escrava, ela era de Israel. Ela falou que se eu estivesse lá em Israel, diante do profeta, ele iria me curar. E o rei fala assim, olha, vai, que eu vou mandar uma carta, porque o rei talvez achasse que as coisas se resolveriam com uma carta, diplomaticamente. Vou mandar uma carta, você chegar lá, apresentar a carta e pum, a senha, foi curado. E Naamã, não bastasse a carta, ele se abasteceu de coisas, prata, ouro, roupas festivas, e seguiu para poder para Israel, para poder alcançar lá acessar a pessoa que iria restaurar da lepra. O mundo acha que as coisas se resolvem desse jeito às vezes. Com dinheiro, muito ou pouco, com jeitinhos, e às vezes a gente faz isso. Nós queremos dar jeitinho, né? Naamã achou que ia chegar lá e ia ser bem tratado, porque ele era um cara poderoso, chefe de um grande exército, que estava em ascensão. A Síria estava avançando em ascensão, o Império Assírio já estava ali, bem grande. Daí a pouco mais para frente, iria fazer Israel cativo. Então, estavam crescendo. Ele podia falar, agora não, eu sou o cara, vou chegar lá com essa carta aqui, então pronto. Além de eu ser o cara com essa carta e com esses, ser curado da hora. Coitado. Coitadinho dele. E aí ele chega lá, para na porta do Eliseu, profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem recebe ele. Primeiro, eu estou pulando um personagem aqui. O rei de Israel
quando recebeu a carta e a comitiva de Naamã, a primeira coisa que ele fez foi rasgar suas vestes, uma atitude desesperadora, porque ele achou que haveria uma intenção de guerra, de ruptura de relacionamentos. Eles estavam, apesar da Síria já ter alcançado eles, sucumbido eles terem sucumbido aos sírios, existia um acordo. Então, naquele momento, ele rasga suas vestes numa atitude, num grande medo. E o rei aqui é o rei Jorão. Vocês vão poder ver isso nos capítulos anteriores. É o rei Jorão, é o 9º rei de Israel. Vocês sabem que Israel era unido, era um reino unido. O primeiro rei foi Saul, segundo foi Davi, terceiro foi Salomão, e aí em Salomão o reino dividiu. Ficaram 2 tribos no sul e 10 tribos do norte. E esse reino aqui é o reino do norte, é o reino de Jorão. E esse rei, ele era um frouxo. Ele, quando descobre que a coisa ia, o chefe da Síria estava lá para poder ser curado, ele rasga suas vestes porque estava com medo. E às vezes você vai dizer, esse cara é frouxo, estava com medo. E quantas vezes nós temos medo ou receio de falar do amor de Cristo? Na condução, no trânsito. Às vezes a gente nem põe o som alto do carro para ninguém saber descobrir que a gente é crente. Então é preciso a gente compreender que algumas lições precisam ser tiradas desses textos e nós precisamos pôr em prática na nossa vida. Esse rei era um rei que estava talvez nos representando naquele momento, nas suas atitudes. E quantas vezes nós tomamos atitudes parecidas ou semelhantes com a que esse Jorão tomou aqui. Obviamente que ele era um rei idólatra, e nós não somos idólatras, nós adoramos a um único Deus, exceto aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu Salvador, mas só há um Deus. Ele aqui ele adorava um Deus que o primeiro rei de Israel criou. Foi Jeroboão, primeiro rei de Israel, depois da divisão das tribos, do reino. Ele criou 2 bezerros e um altar para esses 2 bezerros de ouro. E Jorão, apesar de ser o 9º rei, a única coisa boa que ele fez foi acabar com os altares de Baal, que a mãe dele e o pai dele adoravam, no caso Acabe e Jezabel. Ele vai e acaba, mas ele segue ainda adorando idolatricamente aos bezerros de ouro. E aí, ele, tendo feito tudo isso, chegou aos ouvidos do profeta Eliseu. E aí eu falo que Eliseu é talvez o homem dessa UPH, homem dessa igreja, que estava trabalhando e Deus escolheu para trabalhar mais ainda, porque Deus não pega desocupado, não, desocupado vai custar desocupado. Deus pega os que estão trabalhando. Eliseu era lavrador quando Deus mandou que Elias ungisse ele a ser seu sucessor. E Eliseu toma conhecimento daquela atitude insana e frouxa do rei Jorão e fala assim, manda vir aqui. Eliseu era um tipo centroavante, né? Que pega a bola e chama, joga a bola no meu pé que eu vou fazer o gol. Fala, manda vir aqui que ele vai saber que tem profeta de Israel. E Eliseu, apesar de todo esse comportamento, ele nem vai lá conversar com Naamã. Ele manda um moço dele, Geazi, e lá avisa, vai lá, avisa ele para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Não era medo, eu explicar essa atitude, porque primeiro que o rei da Síria, na Síria, talvez fosse diferente de Israel. O leproso, ele tinha que viver no leprosário, ele não podia viver em comunidade. Na verdade, a lepra até bem pouco tempo era difícil. Hoje chama-se hanseníase, né? Mas ela é super contagiosa. Mas hoje já tem tratamento. Naquela época não tinha. Então, o leproso teria que viver em leprosários sem contato com qualquer pessoa que não tivesse a lepra. Lá na Síria podia ser normal. E se a gente for pegar o texto, a gente vai ver que isso era normal, porque ele andou, foi lá na casa do rei e falou,
tem um negócio, uma pessoa em Israel que resolve, já gastei muito dinheiro, vou lá agora gastar pelo menos mais um pouquinho lá, né, em Israel. E Eliseu não fala assim, eu não vou nem falar com ele, porque eu já vou mandar a ordem, ele vai lá e mergulha e fica curado, porque ele não poderia, não era permitido, por lei, uma pessoa curada, normal, ter contato com o leproso. Então, por isso que Neemias manda, por isso que Eliseu manda Naamã, estou falando Neemias aqui, né? Estiver gravando, corta. Por isso que Eliseu manda Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E eu acho interessante nessa passagem a atitude de Naamã. O mundo tem essa mesma atitude que Naamã, e às vezes a gente também tem, né? A gente duvida um pouco, mesmo crente, não é verdade, será que é isso mesmo que vai acontecer? Naamã fala assim, eu pensei que ele fosse chegar aqui, ia fazer um trabalho, ia invocar Deus, o Deus dele, ia passar a mão ia fazer todo um trabalho e eu ia ficar curado. Aí eu ainda vou ter que mergulhar no Rio Jordão. Ele não sabia o que era o Rio Jordão, o que representava o Rio Jordão. E mais tarde, o nosso Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão. Josué passou a pé enxuto no Rio Jordão. Elias balançou a capa, o Rio Jordão abriu. A primeira atitude de Eliseu, quando Elias foi levado, né, pelo redemoinho de fogo, foi pegar a capa e bater na água do Jordão para ver se tinha recebido a porção dobrada do Espírito. Falou, bateu lá, a água abriu e passou a pé enxuto. E esse Rio Jordão era o rio que Naamã estava desprezando. Diz ele que os rios de Damasco eram melhores do que aquele Rio Jordão. Provavelmente devia ser um rio com menos qualidade do que os rios que tinha em Damasco. E ele desprezou e Eliseu falou assim, vai lá. E ele teve que ter sido repreendido com muito cuidado pelos seus servos para que ele repensasse, meu pai. Eu acho até que foi nesse texto aqui que surgiu essa gira pai, né? Esse negócio que o pessoal fala, pai, o pai. Eu acho que foi até aqui. Porque os caras falam assim, meu pai, ele mandou você mergulhar no Rio Jordão, não é nada tão difícil, vai lá, mergulha. Se ele mandasse fazer uma coisa mais difícil, não faria? Então, aí ele foi, mergulhou, e aí ele teve que dar 7 mergulhos. E por que Naamã teve que dar 7 mergulhos? Talvez primeiro porque ele era arrogante, prepotente, presunçoso, vaidoso. Ele tinha muitas qualidades, mas o texto não disse isso antes, mas a dedução que eu faço é que ele era tudo isso. Desprezou um rio de uma cidade em detrimento da cidade dele. Achou que ele tinha que chegar ali, ser bem tratado, uma imposição de mãos, um cuidado mais atencioso, e o profeta nem foi lá falar com ele, mandou um moço dar recado. Então, a primeira coisa o primeiro mergulho dele foi para acabar com o orgulho dele. Teve que mergulhar. E foi mergulhando de novo. E mergulhou. E aí foi perdendo essas coisas. E eu acho que nesse momento ele não só perdeu a presunção, a arrogância, a prepotência, como também foi curado e foi salvo. Porque logo a seguir, ele vai com a sua comitiva na frente da casa de Eliseu, oferece ainda, agora como gratidão, os pertences que ele tinha trazido, com forma de gratidão, e ainda que o profeta não tenha aceito, ele diz, eu preciso, por força da minha função, por força do meu trabalho, estar com o meu Senhor no templo de Rimon. Eu preciso entrar lá. Ele adora aquele Deus. E eu vou ter que ir lá. Então você talvez esteja na mesma condição. O trabalho lhe obrigue a conviver com algumas coisas que são contrárias ao que você pensa. O professor da faculdade, talvez, lhe peça algumas coisas que são contrárias ao que você pensa, da escola. O seu vizinho lhe faz conviver com coisas que você talvez não vivencie com a sua fé.
E ele fala justamente isso. Mesmo que eu faça isso, eu quero estar lá, curvado diante de Rimom, mas com o meu coração curvado diante do Deus de Israel. Ele reconhece Deus como Deus único. Ele diz que não há outro Deus em outra terra que não seja o Deus de Israel. E essa é a mensagem que ele vem trazer para os nossos corações, de que a adoração a Deus deve ser única e verdadeira. Devemos sempre adorar ao Senhor, devemos sempre glorificar o nome do Senhor. Então ele sai daqui, dessa terra, ele sai da água do Jordão, salvo, transformado, curado, e sai glorificando ao Senhor. Que nós possamos, como igreja do Senhor, ter essa consciência de que o nosso chamado é para servir e adorar a um Deus vivo, todo-poderoso, que, apesar de toda a grandeza dele, se preocupa conosco em cada detalhe das nossas vidas. Cada coisinha mínima que nós pensamos, está o Senhor lá cuidando de nós. Então, que nós possamos nunca e jamais deixar de adorar e viver o nosso Deus. Adorando como um Deus único e aceitando Jesus como nosso Salvador. Eliseu falou para Naamã: vai em paz. É a palavra que nós dizemos para você: vai em paz. Continue em paz. Continue buscando ao Senhor. Se tiver que mergulhar, e mergulhe. Quantas vezes você tiver que mergulhar para manter a sua fé viva e inabalável. E você que talvez ainda não conheça o Senhor Jesus como seu Salvador, que você possa refletir e conseguir se desprender. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar no Evangelho, foi através do trabalho de mocidade. Eu falava até com o pastor Marcos sobre isso. A mocidade, nos anos 90, ela era a mocidade. Hoje é mocidade. Não desprezando o que vocês fazem hoje. Mas mudou o tempo. O tempo mudou. Na verdade, deveria ser melhor. Hoje, no geral, numa mocidade de 10 jovens, às vezes 8, 7 tem carro. Telefone celular todo mundo tem. Mas todas essas facilidades nos atrapalham às vezes. Nos atrapalham de reunir, nos atrapalham de planejar. Ao PH, então, a maioria tem carro, a maioria tem... Mas para reunir, como é que faz? Hoje não dá, não tem um compromisso, sempre tem uma desculpa. Que o Senhor possa nos fazer caminhar em paz e que nós possamos fazer como Naamã. Não o Naamã primeiro, mas o Naamã segundo. O Naamã que mergulhou e saiu desses 7 mergulhos transformado. E que esse mergulho possa também resolver, se há enfermidade, as nossas enfermidades. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nos fortaleça e que nos sustente na sua presença. Que nós jamais, em momento algum, venhamos desanimar e deixar de fazer a obra do Senhor. Nós somos chamados para servi-lo. Há muito a ser feito. Eu vi aqui, não deu para contar, mas acho que uns 20 homens aqui na frente, né? Mais ou menos. Mulher tem sempre mais. Me fala aí. Já convidou alguém para vir à igreja? Orou por aquele vizinho, para aquele... Vou orar e vou convidá-lo. São quantos membros aqui? Se a gente trouxer tem que mudar, tem que aumentar o templo. Dá 240. Cada um. É preciso anunciar. A volta de Jesus não está longe, está breve. Não obstante estar breve, nós precisamos continuar anunciando o Evangelho, continuar proclamando o amor de Deus, porque o Senhor mesmo trará aqueles que serão salvos, aqueles que já estão eleitos, modificará e salvará para a glória dele. Nós só somos instrumentos. Nós só temos que fazer uma coisa: convidar e orar.
o trabalho é todo do Espírito Santo, a gente só faz o convite, e quem vai fazer a obra é Deus. A menor porção é nossa, é convidar a pessoa. É óbvio que você tem que ter cuidado com a sua vida, para quando você for convidar, você me convidando para ir para a igreja. Você é crente, né? Oxe. Tem que ter cuidado. Se a sua vida é firme no altar, convide. Anuncie. Anuncie com esse convite que a pessoa será transformada. Vai lá, dá 7 mergulhos, você vai ver que você vai ficar curado. Que Deus abençoe, irmãos, a cada um. Abençoe o PH dessa igreja, que tem sido grande parceiro da Federação de Homens. Eu perguntei ao Eduardo, quando acaba o culto? É 9 horas, eu vou acabar um pouquinho antes. Deus abençoe, eu devolvo a palavra ao pastor, e quero convidar os irmãos, nesse momento, a orar. Quero que os irmãos curvem suas cabeças, depois eu devolvo o pastor para finalizar o trabalho. Ó Deus, nós colocamos-nos diante do Senhor, confiante, ó Deus, de que servimos a um Deus vivo, todo-poderoso. Te adoramos, ó Deus, por isso. E rogamos, ó Deus, que se há algo em nós que precisa, Deus, ser retirado, faz isso, Senhor Deus, nós te autorizamos, faça isso nas nossas vidas. Repreende tudo aquilo que não provém do Senhor. Que fique, ó Deus, em nós só o que pertence ao Senhor. Porque de nós mesmos não há nada bom em nós. Nós somos, em todo o tempo, levados a pensamentos do mal. Quando pensamos alguma coisa boa, essa coisa boa é do Senhor. Que haja mais pensamentos bons em nossas vidas, nos nossos corações, que nós possamos, ó Deus, como igreja, anunciar a todo tempo que só o Senhor Jesus é Senhor e Salvador. Aos nossos vizinhos, nossos amigos, colegas de trabalho, aonde estivermos, ó Deus, possamos ser uma agência do Teu reino, proclamando e anunciando o Teu reino. Fica conosco, ó Deus, recebe a nossa gratidão pela UPH local, pelo trabalho que esses 6 homens têm feito, ó Deus, para o Teu reino. Abençoa cada um, ó Deus, sustenta cada um na Tua presença, fortaleça cada um da executiva e cada homem que compõe essa UPH. Estenda isso também, ó Deus, a SAF, ao OMP e a todos os demais membros. Nós choramos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.